Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A maturidade. À medida que o indivíduo se aproxima da velhice e da morte, podem ser acrescentados aos corpos de energia maiores graus de vibração superior. Os cabelos das pessoas assumem uma coloração branca brilhante. À proporção que a luz branca lhes percorre o ser, aumenta sua afinidade com o mundo espiritual. Agora, na relação eu-tu, se acrescenta uma relação pessoal muito profunda com Deus. A energia terrena inferior, metabolizada através dos chakras inferiores, diminui e é firmemente substituída por energias superiores mais finas, que têm muito mais que a ver com o espírito do que com a vida no plano físico. A pessoa está se preparando para regressar à casa no mundo espiritual. Quando esses processos naturais são compreendidos e se lhes permite desdobrarem-se desde o interior da psique, a serenidade e o amor enchem a vida pessoal do indivíduo. As coisas ocupam seus lugares mercê do crescimento que se verificou no correr dos anos. O chakra do plexo solar, em especial, torna-se mais harmonioso. A pessoa é capaz de aumentar a profundidade da percepção que faz da vida, a despeito da diminuição da força física. Uma coisa de interesse cada vez maior e de experiência cada vez mais rica. É lastimável que a nossa cultura, de um modo geral, não respeite nem utilize esse grande recurso de sabedoria e luz, como o fazem outras culturas, como a dos índios americanos nativos, na qual os avós retinham o poder de decidir pela comunidade. A morte. No momento da morte, segundo Fob Bandit, um raio luminoso ilumina o coruto da cabeça quando a pessoa deixa o plano da terra pelo chakra da coroa. A experiência de sair pelo coruto da cabeça foi descrita muitas vezes como a passagem pelo túnel entre a vida e a morte, um longo túnel escuro com uma luz brilhante no fim. Pode-se dizer-se também que a experiência do túnel é a alma que sobe pela principal corrente de força do corpo ao longo da espinha e deixa o corpo na luz brilhante do chakra da coroa. Por ocasião da morte, a alma é recebida por velhos amigos falecidos e pelos guias espirituais. Nesse momento, vê passar toda a sua vida muito rápida e claramente, de modo que não há engano possível quanto ao que aconteceu, pelas escolhas que foram feitas, as lições que foram aprendidas e as lições que ainda precisam ser aprendidas na encarnação seguinte. Segue-se a isso um tempo de celebração da tarefa completada e um tempo gasto no mundo espiritual antes de ser levada a cabo a encarnação seguinte. Depois que as pessoas morrem em consequência de uma longa enfermidade, tenho-as visto muitas vezes descansando, cercadas por uma luz branca durante certo período de tempo após a morte. Tem-se a impressão de que elas estão sendo tratadas em alguma espécie de hospital do outro lado. Observei 2 pessoas agonizantes 2 dias antes da morte. Em ambos os casos, estavam morrendo de câncer e tinham adoecido havia algum tempo. Os 3 corpos inferiores, fragmentando-se, saíram do corpo em forma de bolhas nebulosas opalescentes, o que emprestava à pessoa um aspecto opalescente branco. Os 3 chakras inferiores também se fragmentavam.
e longos fios de energia saíam do plexo solar. Os 4 chakras superiores se diriam escancarados como buracos ziantes. Já não havia um escudo sobre eles. As pessoas que iam de um lado para outro passavam a maior parte do tempo fora do corpo e afastadas. Aparentemente, haviam saído para algum lugar em companhia dos guias espirituais. Quando elas se achavam em seus corpos, era grande a quantidade de espíritos no quarto. Num caso, vi Azrael guardando o portão. Enquanto a pessoa se contorcia, presa de dores profundas, perguntei a Azrael por que não a ajudava a morrer, e ele me respondeu: ainda não recebi minhas ordens. Azrael é o anjo da morte e me parece muito forte e belo, e não aterrador, como querem algumas fontes. De Reioan sobre a morte. Meu guia tem dissertado sobre o processo da morte, e eu gostaria de citá-lo aqui. Primeiro, diz ele, a morte não é o que compreendemos, senão a transição de um estado de consciência para outro. Segundo ele, já morremos ao esquecer quem somos. As nossas partes que se esqueceram estão separadas da realidade por um muro, e nós nos sujeitamos à encarnação para recuperá-las. Daí que, embora temamos a morte, já morremos, e no processo encarnatório de reintegração com o nosso ser maior, realmente encontramos mais vida. No dizer de Reioan, a única coisa que morre é a morte. Durante a vida, separamos com uma parede as experiências que desejamos esquecer. Fazemo-lo de maneira tão eficaz que não nos lembramos de muitas delas. Encetamos o processo de separação pela parede no princípio da infância e continuamo-lo em todo o correr da existência. Essas peças da nossa consciência separadas pelo muro podem ser vistas no campo áurico em forma de obstruções e serão discutidas no capítulo sobre psicodinâmica. Diz Reioan que a morte verdadeira já ocorreu na forma desse muro interior. Como você sabe, diz ele, a única coisa que a separa de qualquer outra coisa é você mesma. E a coisa mais importante é que a morte já ocorreu nas suas partes emparedadas. Isso seria talvez, do nosso ponto de observação, a mais clara definição do que o ser humano cuida ser a morte. A morte é estar emparedado e separado, é esquecer quem você é. Isso é a morte. Você já morreu. Você, de fato, encarnou para trazer à vida as suas partes que já estão no que você chama de morte, se algum dia usássemos essa palavra. Essas partes já morreram. O processo da morte, ele continua, que chamaríamos de transição para uma percepção maior, pode ser visto como um processo do campo energético. Descrevemo-lo-emos agora para ajudá-la a compreender o processo da morte do ponto de vista áurico. Há uma lavagem do campo, uma clarificação, uma abertura de todos os chakras. Quando você morre, vai para outra dimensão. Há dissolução nos 3 chakras inferiores, e note que dizemos dissolução dos 3 corpos inferiores. Aqueles dentre vocês que assistiram à morte de outros viram a qualidade opalina das mãos, do rosto, da pele, qual madrepérola opalescente, e belas nuvens cor de opala flutuam no ar. Essas nuvens são os corpos inferiores de energia que servem para manter a união do corpo físico. Estão se desintegrando, flutuam e os chakras existentes se abrem e deles escapam cordões de energia. Os chakras superiores são grandes buracos abertos em outras dimensões, de sorte que esta é a etapa inicial da morte, em que o campo de energia principia a separar-se.
As partes inferiores do campo de energia separam-se das superiores. Depois, nas 3 horas mais ou menos que cercam a hora da morte, ocorre uma lavagem do corpo, um batismo espiritual do corpo, em que a energia jorra como fonte logo acima da principal corrente de força vertical. Uma fonte de luz dourada flui e limpam-se todas as obstruções. A aura assume a cor do ouro branco. Como será isso experimentado pelo moribundo em termos de memória? Você já o ouviu, diz ele para mim. A pessoa vê a vida inteira passar por ela, justamente isso. Há os fenômenos concomitantes do campo de energia da lavagem da aura. Todas as obstruções se foram. Todas as experiências esquecidas dessa existência estão desobstruídas. Todas fluem através da consciência. E quando a pessoa se vai, vai-se a consciência. É a dissolução de muitas paredes criadas para o processo de transformação nessa determinada vida, uma tremenda integração. Com a dissolução das paredes erguidas para esquecer, no seu interior, você se lembra de quem realmente é, integra-se no seu eu maior e sente-lhe a leveza e a vastidão. Assim, a morte, ao contrário da opinião popular, é uma experiência maravilhosa. Muitos de vocês já leram as descrições dos que foram declarados clinicamente mortos e voltaram à vida. Todos falam num túnel com uma luz brilhante no fim. Falam no encontro com um ser maravilhoso na extremidade do túnel. A maioria passa revista à própria vida e a discute com aquele ser. A maioria confessa que decidiu voltar ao mundo físico para completar o aprendizado, apesar de toda a maravilhosa beleza do local em que se encontra. A maioria já não tem medo da morte, mas a aguarda com ansiedade, como uma grande liberação para a serenidade. Nessas condições, é a sua parede que se separa desta verdade. O que você chama de morte é, na realidade, a transição para a luz. A morte que você imagina que experimentará pode ser encontrada dentro da sua parede. Todas as vezes que você se separa, de um modo ou de outro, morre uma pequena morte. Todas as vezes que obstrui sua maravilhosa força vital, impedindo-a de fluir, está criando uma pequena morte. Assim sendo, quando se lembra das partes separadas do seu ser e as reintegra em si mesma, você já morreu, você volta à vida. Quando expande sua percepção, a parede no meio do mundo, a parede entre a realidade espiritual e a realidade física, se dissolve. Assim, a morte se dissolve, não é mais que a liberação da parede da ilusão quando você está pronta para prosseguir. E o que você é se redefine como a realidade maior. Você ainda é o seu eu individual. Quando deixa cair o corpo, mantém a essência do eu. Sente a essência do eu nas meditações futuras e passadas. Seu corpo físico morre, mas você passa a outro plano de realidade. Mantém a essência do eu além do corpo, além da encarnação. E finaliza dizendo: e quando você deixa o corpo, sente que é um ponto de luz dourada, mas sente ainda assim que você é você mesma. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.